Iniciamos mais um podcast da coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje, num momento excepcional, é o primeiro podcast que nós fazemos pós momentos terríveis que o Rio Grande do Sul vivenciou e ainda vivencia. E estão comigo quatro entidades publicitárias, né? Do meu lado, a Patrícia, que é diretora comercial do Grupo RBS, o Ricardo, que é diretor sócio da Imob, o Luizão, ou Luiz Cruz, né? Que é o diretor do SBT Região Sul, o Fernando, que é o presidente da ARP e sócio-diretor da Integrada também. E, para nossa agradável, e isso é uma ideia que o Fernando trouxe para esse debate, está conosco também o Rafael, que é presidente da WB, conselheiro da Briv, e que tem uma importância significativa nesse momento, em função de a DVB ser a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil e que incorpora no seu quadro social vários clientes, principalmente clientes individuais, MEI, né, que fazem parte desse mercado e que também sofreram com esse problema que o Rio Grande do Sul atravessa. Eu espero que esse debate não seja um debate trágico, né? Que esse debate seja absolutamente para a gente procurar dizer alguma coisa, principalmente para o anunciante que está vivendo momentos difíceis e que não encontrou ainda a sua maneira de voltar ativamente ao mercado. Eu poderia dizer que a gente pode fazer desse debate uma economia criativa, Paty? Eu acho que sim. Eu acho que, pelo que a gente vem acompanhando, nós do Grupo RBS como veículo aí, a gente focou os nossos esforços aí nesse período muito em levar informação, em levar serviço para as pessoas, mas a gente procurou também estar muito próximo de todo o mercado anunciante, dos empresários, e entender de que maneira, nesse momento, a gente também poderia, de alguma forma, ajudar, né, o Estado a passar por esse momento. E, recentemente, a gente apresentou aí uma pesquisa, que é a pesquisa Persona, que a gente traça, né, os perfis aí dos gaúchos, e tem uma coisa importante nessa pesquisa que eu acho que se conecta com o momento que a gente está vivendo, que é o valor que o gaúcho dá ao trabalho, né? O trabalho para o gaúcho é um propósito, né? Ele é muito mais do que uma atividade que gera renda. E eu vejo hoje as marcas do Rio Grande do Sul muito mais atentas a isso, do ponto de vista de entender que, apesar do momento, é importante se comunicar com o gaúcho, é importante manter os negócios abertos, aqueles que são possíveis, é importante agir nos dois lados, né, que uma crise demanda, agir do ponto de vista solidário, né, na ajuda, em mobilização social mesmo, mas agir também em prol de retomada da economia, porque são essas duas coisas aí conjugadas que vão ajudar o Estado a recuperar, né, a se recuperar desse momento. Então, eu vejo as marcas nacionais com um pouco mais de dificuldade de enxergar isso, talvez por não estarem vivendo esse momento e por não estarem aqui, mas as marcas locais eu entendo que já estão olhando para a economia com essa... Não sei se é uma maneira criativa, né? Mas de uma maneira em que não há vergonha em reabrir o comércio, em estimular o consumo, porque é esse trabalho que vai fazer com que o Estado consiga sair dessa situação aí e retomar ainda mais forte. Sabe que no primeiro momento eu fiquei muito perplexo com a campanha Consuma Produtos Gaúchos. Quando eu vi a campanha, eu não aceitei. Não aceitei porque eu digo, poxa, como é que a OMO vai fazer para anunciar no Rio Grande do Sul quando querem que consuma gota? Como é que a Unilever vai anunciar no Rio Grande do Sul quando querem que consuma os sabonetes, não sei o quê? Então, isso me deixou
com um ponto de interrogação. Eu digo, por que consumir produtos gaúchos? Né? Vamos consumir. Né? Enfim, eu não sei se eu fui completamente errado e eu não consegui ainda botar na minha cabeça se essa campanha está certa ou não. O que tu acha, Rafael? Bom, prazer aí. Obrigado pelo convite. Eu acho que o mais importante dessa campanha é que, eu acho assim, sinceramente, algo foi feito, certo? Acho que sobre aspectos econômicos ela tem algumas dificuldades mesmo, né? O consumo não independe, né, de se a matriz está no Rio Grande do Sul ou se existem, mesmo no caso agora da enchente, tem empresas que não são genuinamente gaúchas que fizeram um trabalho excelente, né? Então, sim, acho que sem entrar no lado aqui da provocação feita, se temos que consumir só produtos gaúchos, ou acho que o mais importante de tudo é consumir. Eu acho que um ponto que a Patrícia falou é bastante importante, que é nesse momento passado, e quando a gente diz assim, passado isso, claro que muitas pessoas ainda estão vivendo, o Estado ainda está vivendo isso, mas nós precisamos começar a olhar para frente, né? E não dá para aceitar que nós tenhamos receio ou vergonha de seguir a vida. E acho que aqui, até faço uma provocação aos empresários. Alguns empresários estão um pouco receosos com isso, mas a melhor lição vem das pessoas mais humildes. As pessoas mais humildes que perderam tudo, se você perguntar para ela o que ela mais quer é voltar a trabalhar, é juntar de novo o que pode. Então, assim, nós não podemos deixar abater. O estado do Rio Grande do Sul já vem há muitos anos com muitas dificuldades, né? É um estado que já tem desafios. E se nós os deixarmos abater agora e entrarmos num processo aqui de depressão coletiva, brincando um pouco, aí assim que o Estado não tem solução. Eu acho que a provocação é outra, e até está um pouco em linha com o que o André Gerdau, numa entrevista, eu acho, não sei se hoje está disponibilizado, acho que no Valor, que ele diz assim, olha só, o que nós podemos fazer de diferente? Né? O que nós podemos pensar de diferente no nosso Estado, nossas empresas, nossos mercados, têm oportunidades, não oportunismos de uma tragédia, mas tem oportunidades para se repensar alguns negócios, né? Inclusive sobre o aspecto público. Então, eu acho que nós não podemos nos envergonhar e temos que seguir, né? Temos que seguir e aproveitar esse momento, que é um momento de virada por conta de uma tragédia, para acelerar algumas mudanças que talvez o nosso Estado precise há bastante tempo. Aproveitando o gancho do Rafael Fernando, eu notei que as agências não se uniram e não fizeram algum movimento para ter uma campanha, vamos dizer, definindo única. Né? Nós discutimos em off aí que tem Renasce Rio Grande, Reconstrua Rio Grande, Estamos Juntos Rio Grande, não sei o que Rio Grande, Coração, né? Rio Grande. O que eu notei e venho, até falei com alguns dirigentes de agência, eu digo, onde que vocês estão, hein? Que mundo que vocês estão vivendo, que vocês não são capazes de sentar na mesma mesa? E eles têm uma entidade, eu não vou citar o nome porque o presidente vai pensar que eu estou perseguindo ele, né? E eles têm uma entidade que une as agências, que fala com os donos de agência. E por que as agências nada fizeram? É difícil falar sobre isso porque eu acho que primeiro tem uma característica do gaúcho querer fazer, sabe? Que perpassa pelas agências. Assim. Todo mundo saiu tentando fazer alguma coisa. E aí tem um outro aspecto que é, dentro dessa coisa que está fazendo, tentar contar o que está fazendo. Né? Para motivar, seja lá para motivar os outros, para influenciar, enfim, pelo motivo que for. Eu acho assim, muitas agências trataram de cuidar dos seus clientes, porque teve muita coisa acontecendo, né? Desde cliente assustado querendo falar sobre o contrato, sem saber o que ia acontecer, desde cliente precisar de alguma coisa para poder comunicar as ações que ele estava fazendo, enfim. Então teve muito trabalho. Isso eu falo pela minha agência também. Eu acho assim, pela ARP, a gente montou um grupo voltado para o assunto cheias, né?
E aí se conectou com um grupo de marketing, se conectou com o Sinapro, por exemplo, para lançar um material específico, que é o guia de uso das marcas nesse momento, e que tinha orientação de toda a colaboração deve ser medida, não como uso de imagem, mas como uma colaboração sincera mesmo. A gente foi reunindo as partes para tentar fazer alguma coisa. Eu acho que acho que as agências estão muito mais de acordo com os seus clientes do que por elas mesmas, assim. Muito mais por isso, assim. Eu não seria crítico, tá? Né? As agências. Não é corporativismo, assim. É porque eu acho que muita gente estava se defendendo. Eu quero botar isso no passado desde já, assim. A gente tem que ter um olhar agora para frente. Bem para frente. Aí vai ser necessário o potencial criativo das agências, o potencial de planejamento das agências para a gente transformar. Acho que todas essas iniciativas vão acabar encontrando um ponto de convergência. Elas vão se encontrar. Tá todo mundo falando uma coisa, a mesma coisa, de um jeito diferente, assinando diferente. Mas a gente vai se encontrar. Em algum momento a gente vai acabar se encontrando e seguindo um rumo de ativação da nossa economia voltada para a comunicação. Né? Luiz, aproveitando esse gancho do Fernando, de colaborativismo, de associativismo, há possibilidade dos veículos se unirem para pensarem juntos? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que o momento ele pede isso, né? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? Sem querer ser até desapropriada essa expressão, mas realmente estamos no mesmo barco, né? Então a questão toda é remar para o mesmo lado. Acho que nós dependemos praticamente dos mesmos clientes, né? Eu tenho uma visão um pouquinho maior. Eu digo que a gente tem uma relação muito grande como eu sou de uma empresa nacional, né? Eu acabo tendo uma visão um pouco maior. E eu percebi uma compreensão muito grande, né, a gente fez uma ação para chamar esses clientes nacionais para poderem participar e começar a comunicar, né, como oportunidade, né, sem nenhuma vergonha, como a gente estava falando antes, né, simplesmente comunicar como oportunidade o fato dos clientes também estarem próximos dos gaúchos e entenderem isso. Eu acho que no momento que a gente se coloca isso e vê os clientes nacionais também colocando esse tipo de situação, eu não vejo por que os veículos estarem todos juntos, porque dificilmente ele vai fazer X para não fazer Y. Eu acho que o momento é de tentar unir isso. Tá? Eu acho que tem um fato importante nisso, que é a questão... eu até gostaria de ver detalhadamente a pesquisa que a Patrícia falou, né? Eu acho que o principal ponto... Lê a coluna do Nenê que tem todo... Eu já tive contato e já vi. A questão toda é um ponto que eu achava que fosse mais importante, que é a questão do orgulho do gaúcho. E o orgulho do gaúcho foi tocado, assim, de uma maneira muito forte. E naquele lado, assim, ó, que fez com que a gente pensasse assim, puxa vida, eu que sempre proporcionei, eu que sempre ofereci, meu trabalho sempre foi para o Brasil todo e agora eu estou recebendo. Eu cheguei a ver textos sobre isso, sabe? Falando exatamente sobre esse ponto, né? De colocar que nós também temos que nos abrir, né? E proporcionar essa união e dar espaço para que as coisas possam acontecer para todos, né? Acho que esse é um ponto que a gente deve pensar bastante. Esse orgulho gaúcho, ele é muito positivo, mas tem um lado negativo que eu acho bem preocupante. Bem abordado isso aí. Bem preocupante. Ricardo, tu recebeu alguns telefonemas do mercado nacional, Sim. dizendo assim, vem cá, em outubro vocês vão estar com as placas e com os alfrontes e com os painéis de LED no ar?
Isso é verdade mesmo? Sim. Nenê, foi lá na primeira semana, isso começou dia 2, 3 de maio, lá pelo dia 15 de maio, eu estou com a Daniela, ali na empresa, e ela desliga o telefone e olha para mim e fala assim, Caco, meu apelido é Caco, tá? Caco, acabaram de me perguntar se em outubro a cidade já vai estar funcionando novamente. Que ela atende todo o mercado nacional, ela é responsável por todo o mercado nacional. Só um intervalo. Em outubro, eu tinha uma passagem comprada, ela foi cancelada, tá? As passagens foram canceladas até 30 de outubro. Essa é uma mídia de uma grande agência, eu acho a maior agência de OH do Brasil, tá? E acendeu uma luz vermelha piscante. Eu falei, meu Deus, o que as pessoas estão pensando, né? Claro que a gente está vivendo um caos aqui, mas isso não vai levar tantos meses para a gente voltar à vida normal. Eu lembro que eu liguei para o Nenê e falei, Nenê, a gente precisa comunicar o mercado nacional que Porto Alegre, o Estado está vivendo um momento trágico, mas que as coisas vão voltar ao normal a partir de junho, julho, porque os anunciantes já estão pensando, os anunciantes nacionais, que estão distantes, ouvindo tudo o que está acontecendo, e não tinha outro jeito também, porque as pessoas estavam comunicando para o Brasil a tragédia que nós estávamos vivendo. E todo mundo só enxergava a tragédia e pensando o seguinte, isso não volta. O aeroporto fechado, rodoviária fechada, o Arena fechada, não tinha para onde o fugir. Beira-Rio fechado, o mercado público fechado. E essa cidade acabou, o Estado está acabado, de repente, o ano que vem, eles voltam a respirar. E aí, nós começamos um trabalho, inclusive, Fernando, te agradecer, que nos ajudou, fez um texto pela ARP, que nós entregamos para as agências de OH nacional, dizendo, olha, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas não é a hora também das marcas nacionais se acovardarem. Falem com o gaúcho, a gente está aqui, a cidade está pulsando, mas está sofrendo, mas as pessoas estão circulando, as pessoas estão vendo TV, estão ouvindo rádio, estão na internet, sabe? Nós temos internet ainda no estado, sabe? Foi um momento bem difícil. Acredito que isso vem melhorando aos poucos, mas o cliente nacional no nosso segmento ainda não voltou assim, tá? Os clientes locais diminuiu um pouco, mas tem contratos que estão sendo honrados. É que tem, e aí a Patrícia pode nos ajudar, é que tem clientes, por exemplo, o Boticário diz que teve vários lojistas de franquia que tiveram suas lojas danificadas, enfim, que foram, né, destruídas. As operadoras de telefonia estão dando 10 mega de presente para cada um dos seus usuários, independente de serem pagantes ou não, e que suspenderam os pagamentos, etc. Isto são atitudes que, claro, que nos prejudicam, né? Agora, Paty, tu não acha que a nossa mídia jornalística nos prejudicou um pouco? Não sei se prejudicou, mas eu concordo que, até pelos pontos que a gente acabou de ouvir, a maneira como a gente cobriu, e talvez fosse a necessidade do momento, generalizou a situação, né, de uma forma que quem estava de fora teve muito mais dificuldade de entender os reais impactos, que obviamente não foram pequenos, né? É uma crise gigantesca, mas que criou esse tipo de visão, né? Principalmente nos dirigentes de marcas maiores, assim, que as marcas nacionais foram também afetadas, assim como as locais, mas eu percebo pelas conversas que eu venho tendo uma preocupação de não se comunicar de maneira inadequada, e eu vejo que é isso que está fazendo com que essas marcas deixem de estar aqui no Rio Grande do Sul,
mais do que a questão do impacto econômico, né? E aí esse ponto é o que eu tenho tentado levar, né, do ponto de vista de defesa para nós aqui do Rio Grande do Sul, é que a marca não se comunicar para o gaúcho é um tipo de comunicação, né? Os gaúchos também lembrarão daquelas marcas que não estavam ao lado dele nesse momento. E muitas delas estão fazendo coisas maravilhosas pelo Estado, como o Luizão comentou, né? E é uma pena elas não estarem também comunicando essas coisas, porque é um momento de oportunidade de estar ao lado dos gaúchos, em algo que vai ser lembrado depois, inclusive para essas marcas, né? É uma oportunidade de relação diferente que elas têm nesse momento com o gaúcho, que, se bem aproveitado, certamente vai render aí bons frutos para ambos os lados. E, jornalisticamente falando, do ponto de vista editorial, nós do Grupo RBS, a gente tem agora a intenção de começar uma segunda fase dessa cobertura, de fato, olhando mais para o futuro, né? As mensagens duras tinham que ser passadas, eu acho, naquele momento, né? Porque o Rio Grande do Sul realmente precisava de ajuda, né? E a solidariedade veio de todo o Brasil, né? Não foram só os gaúchos, né, se ajudando. E agora eu acho que é um momento de união e de olhar para frente, de como é que a gente reconstrói o Estado, considerando todas as esferas, né? Os empresários, a população, o governo federal, estadual, prefeituras, porque se a gente não se unir, né, não tem uma única pessoa que vai tirar o Estado da situação em que está. Então, a gente, sim, concorda, né, que esse é o momento da gente ter essa virada editorial e começar a mostrar o recomeço e a retomada do Estado. Rafa, bacana isso que é parte disso, né? Isso nos dá um alento legal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a grenalização nos estraga. Aí a gente vê que Grêmio e Inter se unem para lançar uma campanha do roxo e 2 dias depois estão brigando. Né? Esse é um... O Luiz comentou, né? Essa é uma característica nossa. Sim, eu acho que uma Chimango e Maragato sempre. Acho que uma boa parcela das nossas dificuldades como Estado vem daí. Claro que tem um lado positivo, né? Ainda no campo de futebol, temos 2 grandes clubes de futebol, né? Poucas cidades no mundo têm 2 campeões do mundo, aquela discussão toda, mas isso tem as suas consequências, né? Eu acho que tem um pouco até o que o Luiz comentou, assim, eu acho que o gaúcho também, assim, que é um povo orgulhoso de si, às vezes até de algumas coisas que não deveria se orgulhar, mas é um povo orgulhoso e nesse momento de tragédia, ele foi abatido no seu orgulho, né? Vejam, a gente teve que pedir apoio para o Brasil todo, né? Assim, isso para um gaúcho não é o tradicional, né? E acho que pode ter um momento de... Acho que o Grêmio e o Inter ali fizeram um movimento que, infelizmente, parece que não foi além, né? Morreu na casca, como se diz. Uma pena, acho que teria, né? Teria muito eu me orgulhei quando fizeram aquele ato no Palácio, né, com a presença do governador. Eu digo, puxa vida, terminou o ranço. Mas 2 dias depois... O simples fato de ter 2 estádios cá entre nós, já, na minha visão, é um monumento à irracionalidade, porque poderia tranquilamente ter um estádio só, né? E eu sou gremista, deixando claro aqui, portanto seria no Beira-Rio, não teria nenhum problema, mas sem entrar em polêmica. Não, mas tu vê, é uma característica de São Paulo, todos têm. Não adianta. Não, exato. Santa Catarina, se for para Florianópolis, o Figueirense tem, o mas Havaí isso gera tem. Consequências. Eu acho assim, nós temos que essas coisas geram consequências. Eu acho que tem algumas coisas que nós temos que encarar com algum problema. Ações não tem que servir de exemplo. Eu acho que assim, é bonito isso. É bonito isso, né? Mas nós temos que entender assim, o nosso mercado é pequeno se nós ficarmos olhando só para nós. A gente está tendo uma discussão até na ARP, acho assim, né? Quando a gente cruza o Mampituba, nós deixamos de ser gaúcho, nós viramos do Sul, né? Você é do Sul, né? Bom, já ajuda. O Sul é maior do que o Rio Grande do Sul. Já são 3 estados, né? Assim, se nós ficarmos totalmente referenciados só no Rio Grande do Sul, nosso mercado é muito pequeno, nossas soluções vão ser pequenas, vão ficando, né? Como algumas cidades do nosso estado, sem dar o exemplo aqui, nós temos cidades que já foram muito representativas e que ficaram olhando para si e hoje são minúsculas. Se nós como estado ficarmos assim, nós vamos ter problemas. Então, o que nós vamos fazer de diferente agora? Teve essa tragédia. O que todos podemos fazer diferente? Tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente ou é igual? A ponte estava lá, vamos reconstruir a mesma ponte, no mesmo lugarzinho, etc. Vai demorar 3 anos, é a mesma burocracia, vai ser tudo igual? É isso?
Se for isso, o Rio Grande do Sul é o que está mais ou menos por aí. Ou vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Não sei o quê. Não tem resposta pronta, tem que ser construído. Eu acho que algumas coisas, e nesse ponto, é bem que a Patrícia falou. E aí, qual é a próxima etapa? Tem uma agenda nova de reconstrução? Vamos aproveitar, a ponte caiu. Tem alguma outra questão logística a ser vista? Uma coisa que eu não vi ninguém falando e que me parece que seria óbvio, assim, a gente poderia, por exemplo, pensar em acabar com essa farra de municípios que a gente tem. Eu sei que isso não vai acontecer, mas assim, 500 e tantos municípios que não servem para nada. Né? Não tem nem... 90% deles não param de pé sobre o aspecto econômico. Né? Um município cruza uma rua, é outro município. Na hora de juntar dinheiro, talvez, então o governo federal vai dar dinheiro, então vamos nos unir, vamos diminuir a Câmara de Vereadores, vamos eleger um só. Não teve nada disso. Se a gente ficar discutindo só a reconstrução da ponte, a nossa fotografia está posta. Eu acho que a gente tem que tentar coisas diferentes. Eu acho que não tem como não fazer diferente. Eu acho que o choque no Estado foi tão grande que não tem como continuar igual como era antes. Vão mudar algumas coisas. Talvez não vai ser agora, mas essa tragédia que o Estado passou, ela vai nos deixar muitos ensinamentos, cara. Muitos. E nós, essa coisa do gaúcho eu acho meio chata, sabe? Mas a gente tem esse brio, sabe? A gente vai levantar de um jeito melhor. Eu acredito que o Estado vai ficar melhor após Sim, não pode fazer mais do mesmo. Eu vou te falar sobre a minha percepção. Eu odiava aquele muro. Eu nunca gostei do muro. O muro foi construído no período dos militares. Eu sempre achava que aquilo era meio um símbolo. Nunca gostei do muro. Agora ele mostrou a utilidade dele e quanto eu estava errado. E quanta gente como eu, que pensava coisas que achava que estava completamente errada, que agora está se dando por conta. Não, olha a diferença que fez o muro. E se tivesse funcionando 100%, quanto melhor seria. Ele já foi bom porque conseguiu represar durante um bom tempo a água, depois não resistiu. Mas assim, agora a gente sabe que o muro é fundamental, que os nossos diques têm que ser maiores. Isso tudo vai mudar. Eu acredito numa mudança muito positiva no nosso estado nesse aspecto, sabe? Nós somos muito trabalhadores. A gente tem orgulho de falar que é trabalhador. A gente tem, às vezes, assim... Eu me lembro que uma vez eu estava em férias e eu fui no shopping e no cinema. Estava em férias. Numa sessão das 6 da tarde, sei lá, das 4 da tarde, estava em férias. Fui assistir um filme com... Não me lembro qual era o ator. Mas era um filme que morria toda a família, depois ele morria, encontrava a mulher e resgatava. Era do... aquele... Do tsunami? Não. Era um casal, era uma tragédia, além da vida. Além da vida. Um filme triste. Triste, saí chorando do filme. Mas triste. Faz tempo. Mas eu estava em férias. E eu estou saindo do Iguatemi e eu encontro um amigo. E eu pensei assim, cara... Esse cara vai pensar o seguinte, esse cara é muito vagabundo. 4 da tarde, ele tá no cinema numa terça-feira. Eu falei, cara, deixa eu te explicar, eu estou em férias, tá? Então, assim, a gente tem muito isso regado dentro da gente, do trabalho, de acordar, exatamente. E eu acho que o melhor disto a gente vai conseguir mostrar agora, sabe? Eu vi algumas reportagens no interior do estado, em Estrela ali, aquelas mulheres de 70 anos, de 60 e muitos anos, dizendo, não, nós vamos montar nossa casa, nós vamos erguer, talvez não vai ser mais aqui, vai ser lá, mas nós vamos junto que vai dar tudo certo. Eu acho que vai levar um tempo, mas a gente vai tirar bons ensinamentos dessa tragédia aí que aconteceu no nosso estado. Fernando, nós temos tempo para esse tempo? Tem tempo. Não, assim, o bacana de estar com gente inteligente é isso, cada um disse uma coisa, né? Então, de tudo que eu vi até aqui, até fazer o círculo da mesa, as agências locais podem ser grandes intérpretes de ideias das marcas de fora. Então, é algo que a gente sempre disse. O gaúcho vê as coisas de uma forma mais crítica, né? Um pouquinho diferente, assim. Então, quando vier uma campanha para cá, nesse momento, contrata uma agência daqui que seja para fazer a consultoria.
daquilo que tu está Sim. querendo comunicar. Pra ver se funciona. Já pode ser um ponto, né? Para entender a mídia daqui. Porque daqui a pouco tu compra uma mídia e não entende como é que funciona aqui, o que precisa complementar, como é que precisa encaixar, enfim. Então isso é um aspecto. E outro, o Luizão falou do orgulho, né? Esse orgulho tem dois lados, né? O que move, o que transforma, e aquele que diz que eu sou, aspas, bem melhor que os outros, que é uma coisa que eu hoje tenho, né? Porque lá é assim, lá é assado. Não é, né? A gente bloqueia muita coisa boa por conta disso. A gente vê os outros, a gente percebe outros estados olhando para a gente e dizendo, agora vocês precisam da gente, né? E a gente precisa do Brasil todo. O orgulho farrapo de separatismo, ele, para mim, encerrou nesse episódio, né? Somos uma unidade da federação e vamos trabalhar assim. Eu acho Caco, que isso muda. Eu tenho um pouquinho de receio dessa coisa do que se vai mudar mesmo, se assim que passar, que o sol vier, que as coisas estiverem melhores, ajeitadas, se a gente não volta a ser o que era, porque na pandemia a gente também viu uma coisa, achou que ia ser melhor, e eu não sei se, salvo os sapatos para fora da casa, não ter vergonha de usar máscara quando está doente, eu não sei se a gente ficou tão bacana assim. Mas tem um aspecto, tá? Que eu acho que a gente fala pouco sobre isso. A gente vai ter, sim, uma movimentação econômica bem importante. A gente costuma não olhar para isso. Mas sendo bem Excel, bem planilha de Excel, tá? Tinham coisas que não aconteceriam se não fosse essa catástrofe. E que vão acontecer. Movimentos econômicos que vão se dar por conta disso. Eu imagino que o mercado de material de construção vai ter um grande movimento. Os profissionais, o eletricista, o mecânico, esses caras estão sem agenda hoje. Linha branca, né? A gente vai ter um problema. As fábricas de móveis, eu não sei como é que elas ficaram. As de Porto Alegre parece que sofreram bastante. Mas olha o que tem para vender de sofá, de estofados, de móveis, MDF, enfim. Tem um monte de coisa para acontecer. E tem um dinheiro que está vindo, que, tomara que se complete da forma como está estabelecido, que está vindo e que vai fazer com que a economia funcione. Então, tem um cenário de oportunidade, sim, para acontecer. E, baseado nisso, que todo gaúcho gosta do seu trabalho, gosta de trabalhar, ele vai botar coisa para funcionar. Eu acho que em breve a gente vai ter assim, não sei dizer o tempo, assim, mas acho que muito em breve vai ter muita coisa boa. O Estado pode retomar força e talvez até com um pouquinho mais de energia, entendendo que tem coisas de infraestrutura que a gente não pode deixar de dar atenção. Principalmente, assim, a gente ficar atento à infraestrutura. Às vezes a gente ignora um pouco isso, porque algumas obras não ficam aos olhos, né? Sim. Vamos dar atenção para isso. Eu acho que procurar culpados neste momento não tinha que se esquecer disso. Eu acho que não... Eu estava justamente pensando, né, nessa situação, né? A gente tem duas visões, né? O governo, por exemplo, é um grande anunciante do nosso mercado, né? Eu não sei percentualmente, mas eu acho que todas as carteiras... Já chegou a ser 54%. Então eu acho que nós temos Sabia disso, Mati? Não, se tu somar tudo, na prefeitura... Claro. Sim. Todos os governos. Ou seja, o peso é bem importante. Como lidar com isso? Tá? Então, por exemplo, a gente vai crucificar o governo? Acho que não é o caso, né? Essa questão toda de achar o culpado. Eu acho que todo mundo tem que se admitir, né, a necessidade de melhorias, admitir isso, com responsabilidade. E nós, enquanto mídia, né, estamos lidando com esse tipo de situação, né, também com a mesma responsabilidade. Porque continuar apontando os problemas, eu acho que não vai levar a nada. Eu acho que isso era uma coisa que tinha que parar, sabe?
Cara, não adianta dizer que o prefeito do Nenê é ruim, o prefeito do Caco é pior, O que a gente o sabe, governador do João é pior. o que a gente sabe, né, é que muitos não fizeram porque eram obras feitas embaixo da terra, que não apareciam, né? Dizem que obra embaixo da terra não dá voto. Não dá voto. É verdade. Bom, no mínimo, isso mudou. Né? Uma lição que pode ser tomada disso, se alguma coisa mudou, foi isso, porque vai ser o tema, né, das próximas eleições, vai ser justamente esse. Né? Até que No ponto- dia que nós estamos fazendo esse podcast, o Guaíba deu uma enchidinha. O que está acontecendo? A Praia de Belas, né? Botando os bueiros De para cima, novo, né? de De novo. novo. Porque é embaixo da terra. Né? Então, assim, ó, claro Ou, que aliás, vai ser... ou nós somos água, né? Se usou um termo, né, em determinado momento de toda a crise, né, o governador que puxou essa ideia de plano Marshall, né? Quanto tempo a Europa, por exemplo, que foi totalmente ou praticamente destruída, ela voltou a ser pujante logo depois principalmente da Segunda Guerra, né? Quanto tempo levou isso? Claro que teve um incentivo, né? E aí entra o papel dos Estados Unidos nessa história toda, porque foram eles que financiaram tudo isso, praticamente, essa reconstrução. Quem é que vai financiar isso tudo para que possa haver isso, né? Porque, assim, ó, eu estava vendo na questão, por exemplo, dessa campanha que a Fiergs estava lançando, né, de valorização do programa do produto gaúcho. Até que ponto vale a pena dizer para nós gaúchos que é importante consumir produtos gaúchos? Eu acho que, de novo, eu vou usar um termo que também, olha, feliz de novo, para mim é chover no molhado, né? Nós vamos estar avisando para os gaúchos que é importante. E essa campanha ela só teria valor se ela fosse colocada para fora. Pode ser, um outro momento ela vai ser colocada. Então, se não vier dinheiro de fora, pelo menos poder alavancar essa mudança, eu acho que vai ser muito difícil essas coisas acontecerem. Tá? Eu acho que vai ser importante o papel de lideranças aflorarem, né? O próprio governo assumir um papel, né? Eu acho que as entidades também têm um papel importante. A gente tem que olhar para tudo isso e entender que é um momento de reconstrução. Não sei se é um momento de buscar culpados, mas eu acho que as modificações, as melhorias, elas já foram indicadas. A gente tem que fazer. Ô, Caco, quanto tu acha que esse momento impactou naquilo que vinha sendo revisado até março? Em termos de números. Eu sei esse número porque eu fiz ele hoje de manhã. 25%. E desses 25%, 80% é o mercado nacional. Sabe? E teve anunciantes locais que realmente tinham que parar de anunciar. Porque eles não podiam nem como atender o cliente dele, eles Sim. estavam fechados, entendeu? Não tinha como. Mas eu fiz esse cálculo antes de vir para o teu podcast aqui e deu 25% do meu faturamento foi afetado. É o que tu esperava? Na pandemia foi 85% nos primeiros 60 dias de pandemia. 85% ali. Hoje foi 25%. Eu não esperava, tá? Eu não esperava que as marcas nacionais fossem Até porque a pandemia dizia abandonar, para o assim. teu segmento, fica em casa. Porque exatamente o meu segmento na pandemia sofreu muito porque não podia andar na rua, não podendo andar na rua, não tem audiência, né? Mas essa vez eu não imaginei que o mercado nacional ia assim, parar de anunciar, e foi assim, parou total. Agora tem alguns clientes nacionais. Existe uma proporção entre o mercado nacional e o mercado gaúcho? É meio a meio? No meu segmento, eu vou te dizer o seguinte, né? Hoje o mercado nacional corresponde quase a 50% do valor do meu share aqui de faturamento. Deve dar
Assim, a gente falava 60-40, tá? Aham. 60 gaúcho, 40 nacional. Hoje é mais. Até porque, assim, ó, o governo federal, ele começou a fazer investimentos também em OH. Isso também aumentou bastante a participação do nacional. Mais ou menos assim, Luizão e Patrícia. Sim. Nós temos o cálculo 60-40, mas tem um movimento muito forte disso. A gente tem um impacto relevante também e a gente percebeu também um impacto muito maior, né, de clientes do mercado nacional. A gente chegou a ter um impacto em maio ali de 50% de cancelamentos, suspensões, versus em torno de 25% do mercado local. Claro que eu sou bem otimista em relação ao futuro, assim, e eu entendo que não necessariamente isso são perdas ano, né? Eu acho que essa retomada, né, do Estado também pode trazer oportunidades da gente fazer coisas que não estavam previstas aí, né? Principalmente com a volta dos eventos, né? A gente tem muitos eventos no interior do Rio Grande do Sul e em cidades que não foram tão impactadas quanto Porto Alegre, então eu não enxergo ainda isso como um impacto no ano, acho que o impacto no ano vai ser muito menor e eu já estou vendo um junho com uma retomada importante aí, mas tem um impacto relevante, né, dessas marcas. Eu ia falar em evento, exatamente isso. Mas eu julgaria, assim, de extrema importância atacar de frente o aeroporto. Sabe? Com certeza. Acho que tu acha, Rafa? O aeroporto bom, além do que atrapalha, mas é simbólico, né? É muito simbólico. As maiores conversas que eu tenho como é que está o aeroporto? E aí, já está para descer? E efetivamente as outras alternativas são limitadas, né? Caxias do Sul. Então, realmente, isso é algo que tem que aguardar aí o que a Fraport vai dizer. Temos que lidar com isso, mas seria algo que faria muita diferença, né? Faria muita diferença. Realmente é algo importante. Sim, eu estava falando com o Rodrigo. Trazer uma banda hoje é um avião. Né? Sim. E aí, como é que faz? Tem cargas, né? Para as empresas conseguirem. Acho que foi semana passada. Tava vindo um time para jogar com São José. Eles tiveram que descer em Caxias, time do Rio, teve que descer em Caxias. Volta Redonda. E aí o jogo era às 6 da tarde, não, vai ser às 9. Aí, eles mesmos, depois declarando, né, realmente está muito difícil. Porque tem isso, né? Quando a gente consegue abrir as portas, as pessoas descem em Caxias e vêm de carro, ou no caso deles, acho que até foram até Passo Fundo, uma coisa, Chapecó, Passo Fundo, conseguem chegar a uma outra história, né? Agora, Fernando, aproveitando uma certa pauta otimista, assim, eu acho que a gente tem que registrar também algumas coisas positivas. Eu acho que a Fraport botar para rodar uma operação ali no shopping, com a rapidez que teve, eu acho que é muito meritória. Assim, claro que as opções estão limitadas, mas assim, as próprias companhias aéreas, eu cancelei uns 10 voos. Uma delas em específico, 30 segundos estava cancelando, remarcando. Então, acho que teve algumas atitudes corretas e acho que tem que levar. Tem gente embarcando para São Paulo hoje. O aeroporto ainda está lá com alagado, mas, colocaram para rodar. Teve uma sensibilização. Acho que Multiplan e Fraport fizeram um trabalho Isso, acho que é meritório. maravilhoso. E a própria, como é que se pode chamar, se é de bombeamento, drenagem, dragagem do aeroporto, teve um apoio da iniciativa privada. Né? Vamos lá, vamos tirar. Super importante. Para pensar, o que isso tem a ver, né? O cara pode pensar, por que o arrozeiro... Não, né? Ele está lá porque mais uma vez, precisa. São Leopoldo, por exemplo, a Steel vendeu 8 máquinas para um arrozeiro para ele... E aí, quando estourou o negócio, e falaram com esse arrozeiro e disse, pode usar. Claro. Sabe? Não era mais da Steel, era do arrozeiro. Uhum. E resolveu o problema de São Leopoldo. E hoje está resolvendo o problema de Canoas e Porto Alegre, porque 2 dessas máquinas já foram emprestadas para Canoas e Porto Alegre. Então, teve, mais uma vez, o agro salvando o Rio Grande Amado. Né? Força... Essa questão do aeroporto, eu acho que ela é fundamental e ela é simbólica. Né? Temos que resolver isso. Eu tenho, particularmente, né, eu já tive passagens canceladas em maio, em julho, e agora eu recebi tinha passagem comprada para outubro, e eles cancelaram também. A Latam recebeu um e-mail dizendo, pode trocar, eu te dou
as seguintes opções. Até engraçado. As opções eram Canoas, Caxias, Florianópolis, Curitiba e Foz do Iguaçu e Passo Fundo. Eles me deram todas essas opções já para eu fazer no próprio site, né? Então, mas aí eu perguntei assim, pô, mas só o meu voo de ida foi? Não, foi o de volta também. O voo de ida era em setembro e o voo de volta era em outubro. E foram cancelados. Então, é uma coisa bem problemática, assim, porque... E aí, não vai mudar até lá? A gente não vai ter um novo horizonte nisso? Então, Isso eu acho te dando um prazo... um prazo porque não tem longo. prazo. Eu achei muito longo, sinceramente. Eu acho muito... Isso é simbólico, eu acho que não tem... Acho que a Fraport também tinha que falar mais. Ela está falando pouco. Nosso amigo Rafael Guerra tinha Não, mas que nos dizer. tem uma questão, né? Na verdade, a Fraport, ela é uma concessionária, né? Sim, mas Tem, tem, mas anos, tem... Sim, 25 anos é dela. mas é mais ou menos como tu... A Infraero, tu acha que teria um papel, é isso? também. Teria Eu acho que pressionar sim, também. Acho que passa mais pela Infraero do que pela... Por exemplo, diz que a pista está completamente arrasada. E a pista que é o sucesso, tirar a água do aeroporto em si é uma operação como estão fazendo os nossos lojistas. Agora, a pista que tem fiação por baixo, que tem... é terrível. E eventos, hein? Começou, mas não... O que a gente vai fazer com a Expo Inter? Até agora ninguém se posicionou a respeito. Eu não tô de cavalo. Aqui, ó. A Expo Inter estão dizendo que sai, né? Eu não sei o que... Por vai enquanto, sair, sim, eles vai estão sair. mantendo a data. E é importante É que saiam, né? importante, Todos claro, esses vai sair, eventos, vai é, sair, são vai mantido importantes. tudo. Tem que ser mantidos, também Isso acho. aí. Tem que fazer o maior 20 de setembro. Isso. Perfeito. Deveria ser simbólico. O 20 também, de né? setembro Eu vai ter acho que todo o tempo o para chegar lá, mês tem que ser ali, o maior né, 20 de setembro. tem que ser um mês simbólico aí de recomeço, A de Expo Inter retomada. é importantíssimo. Importantíssimo. Né? Para mostrar que nós estamos vivos e fortes de novo. Né? Claro que tem problema, Transurb que não está indo para lá, e o trem já está dizendo o que... O trem já está... Só o Matias eu trabalho Velho, com trem, sim, Matias Novo Hamburgo, tá? Mas... Eu falei com as duas. Ele vai agora logo chegar até Canoas, o centro ali de Canoas, e vai embora. O problema, ele me comentou que era a estação Anchieta ali, que é aquela estação da Arena do Grêmio, que é a estação própria do aeroporto. Entre o aeroporto e Anchieta, que ali ainda tinha água, mas o que vai acontecer é que a estação rodoviária, a estação Mercado Público e São Pedro vão demorar para voltar a operar. E outra porque roubaram muito também. Né? Eu vi, eu acompanhei. É. A estação central de Porto Alegre vai ser a Farrapos, ali que é Farrapos com a J. Renner, aquela que tem o viaduto que passa por baixo, ali vai ser a estação de Porto Alegre. Dali o ônibus faz a integração com o resto dos bairros. Porque a Mercado Público e rodoviária está completamente embaixo d'água. Ainda? Ainda está. Não, mas é que elas são subterrâneas. Sim, Sim, ainda estão. Tem que botar lá aqueles caminhões e puxar água para fora. Mas a gente fala desse orgulho, né? Dessa coisa, dessas necessidades, tipo que Transurb está tendo agora, de recuperar as estações que são importantes para nós e para esse público todo que frequenta. Aí tu vê o Mondayer cobrando aluguel dos permissionários da rodoviária. Né? Onde que está o orgulho gaúcho? Né? Sabe, isso... Né? Enquanto o prefeito aqui chegou para o mercado público e disse ninguém paga, né? Vamos tentar ajudar, inclusive na reconstrução, que é terrível, né? O que eles perderam. Na rodoviária, enquanto o trem, sim, todos os comerciantes das plataformas foram isentados, Dair, que é um... Né? Não. O cara vai pagar aluguel. Como é que o cara vai sobreviver? O cara não conseguiu nem limpar a loja dele ainda. Né? Sim, então, eles cobram o serviço oferecido. Não. O espaço e o serviço. E qual foi o serviço oferecido? Qual foi o serviço? Não tem ônibus, não tem nada. Né? E aí?
Sabe? Então, tem algumas coisas ainda que têm que ser revistas. E eu acho que é neste momento que nós sabemos pegar os calcanhares. Tá? Essas posturas Exatamente. negativas, vamos dizer assim. Negativas, entende? Acho importante isso. Isso é importante, de pegar isso e dizer, pô, o que é isso? Tem 400 caras lá que vivem da rodoviária e aí, como é que faz? Os caras pagaram o salário de maio, junho não paga mais. Né? Então, esses caras têm que ser, né, vistos. Assim como a Fraport também é outra que fez. Pegou lá os lojistas, terminou, ninguém paga mais aluguel. Né? Assim como o laçador lá, o Bourbon, laçador, mesma coisa. O Boulevard. O Boulevard, ninguém paga nada. Então tem algo, só que o governo fica insensível. O Dyer é quem? Né? Essa fome arrecadadora tem que, né? Tem que pensar, cara. O cara que perdeu o carro vai continuar pagando IPVA? Então são coisas que eu acho que a gente tem que bater, entende? A gente está pensando no seguro do carro, mas o imposto dele continua. Né? Esse tipo de pensamento ele não é disseminado na nossa sociedade. Né? Tanto que esses órgãos, essas entidades se acham legítimas de tomar esse tipo de atitude. Então a gente sabe que tem 2 milhões de carros perdidos aí, e aí continua? Não, né? Então eu acho que esses movimentos é que pode fazer com que a gente, sabe, dê mais ânimo, dê mais força. Ok, a gente é forte, mas me ajuda também. Gramado e Canela, né? Gramado e Canela. Sem aeroporto. Sem aeroporto é ruim para Gramado e Canela, né? Para Serra. Sim, maior parte dos turistas de Gramado e Canela são de fora. Né? Para todo mundo que leva, que faz transfer, que é uma cadeia assim. Tem ali também em Bento Gonçalves também, que vários vinhedos, tudo aquilo. Gramado é o segundo maior polo turístico do Brasil. Brasil. Perto do Rio de Janeiro. E há controvérsias aqui. Eu Rio de Janeiro. Mas eu acho que todos esses pontos que estão sendo trazidos têm muito a ver com essa fase que a gente passa a viver agora, de olhar para a reconstrução e da necessidade de uma coordenação de pautas também, né? Tem muitas iniciativas pulverizadas, tem que bom, né? Muita gente querendo fazer, querendo ajudar, mas se a gente não tiver um planejamento estratégico, não conseguir olhar para as prioridades e aquilo que tem que ser feito em cada etapa, eu também me preocupo da gente ter muita energia descoordenada, não gerando o impacto que é necessário nesse momento, né? Então, precisa que lideranças assumam esse papel e que tenha uma coordenação mínima para a gente conseguir ter convergência nessas iniciativas e que elas consigam acelerar, né? Eu acho que a gente está sendo um pouco chamado. Sabe? Acho que isso que ela falou a Paty falou é muito importante, isso, porque nós mesmos aqui, nós demos 6 opiniões, né, com alguma convergência, mas muitas realidades um pouco diferentes, assim. Eu acho que se tivesse essa ideia de convergência, de planejamento, eu acho que seria muito mais útil, né? Seria muito mais produtivo, né? E quem que vai assumir esse papel, né? Isso que eu vejo, assim... E para saber o que reconstruir, onde reconstruir, né? Nós vai botar a ponte no mesmo lugar, não pode ser no mesmo lugar, a cidade, deixa nós temos 2 presidentes de entidades aí. Para mim tem uma coisa assim, a frase povo pelo povo, né? Tereza. Acabou ganhando muita força e desfavorecendo o setor público, né? A Defesa Civil. A Defesa Civil não, mas o governador, o prefeito e tal. Para mim, o papel de coordenação vem muito do público. Olha, eu vou fazer um gabinete de crise de comunicação, fazer um gabinete e conseguir coordenar isso. Mas com a perda de relevância, com as pessoas assumindo e fazendo e colocando mais rápido as coisas para acontecer, com as notícias aparecendo não funcionou isso, não funcionou aquilo. O nosso coordenador os nossos coordenadores enfraqueceram. Não ficou legitimado. Né? E aí ficou esse cada um por si, né? E é difícil. E aí vem uma coisa muito nossa, né? Que é aceitar um pouquinho, ceder, né? Não,
vou aceitar a sua opinião, vou ceder, tu faz essa parte. Faltou o coordenador, faltou a liderança, que para mim deveria vir do setor público. Fernando, se me permite um comentário, eu acho... Até, primeiro, fazer um elogio. Acho que o governador colocou nessa secretaria recém-criada o Pedro Capelupi. Conheço o Pedro, fomos colegas de conselho numa empresa. O Pedro é um excelente profissional. Tenho convicção que é alguém capaz de fazer um bom trabalho, né? Agora, evidentemente, e aí eu que é o meu ponto. ele ontem, gostei muito. Ele é uma pessoa bastante preparada, é um funcionário de carreira e acho que assim, não é do Rio Grande do Sul. Eu acho que em certa medida nesse sentido ajuda, porque não está preso a ideias do passado, não está amarrado, não tem vínculos com A, com B. Eu acho que isso ajuda. Mas eu acho que tem um outro ponto que essa tragédia nos mostrou e que é assim a incapacidade da prefeitura, independentemente aqui do prefeito, Sim. do governo do estado. E isso é fruto, nós não temos mais capacidade de investimento, pessoal, né? Nós não temos dinheiro. A prefeitura não tem dinheiro, o governo do estado não tem dinheiro para nada. Então, assim, não fizeram as obras os últimos 40 anos, e aqui tem partidos de todos, não fizeram porque não dá voto, pode ser, mas também não fizeram porque não tinham dinheiro. Falta dinheiro, a conta é muito justa, né? Gasta tudo com folha, a capacidade de investimento do setor público é pífia. Não tem dinheiro para nada. Aí agora depende de um empréstimo do governo, aí para de pagar a dívida. Mas não tem que pensar nisso também, Rafa. Vamos diminuir essa máquina pública. É a única alternativa. Num dos grupos, assim, quando a gente vê, inclusive, claro que era uma situação de tragédia, mas alguns pedidos que os entes públicos faziam, chegava a dar vontade de chorar. Assim, porque se o setor público não tem condições para nada. Algo, às vezes, assim, banal, que qualquer empresário se reunissem e resolviam, o Estado não tem. Então, assim, temos que rever. Estamos gastando demais, estamos gastando aonde? Porque senão vai acontecer de novo, não vai ter dinheiro de novo. Não necessariamente nesse aspecto das cheias, mas não tem alguma outra coisa. Temos que recuperar alguma capacidade de investimento. Senão a gente fica assim, é que nem chegar uma família que tem uma renda baixa, que não sobra nada, e diz, mas como é que o filho não estuda numa escola bilíngue? Por que não? Não, mas é que não tem dinheiro. E essa é a realidade, né? Então a gente precisa encontrar aí, tem que gastar menos, tem que rever algumas coisas, senão não tem volta. É aquela coisa que eu discuto em família. Nos gastos assebrados que de vez em quando acontece. Eu vejo a minha secretária ganhar 2.000 por mês e mais uma ajuda, vivendo dignamente. E aí vejo um parente ganhando 30 e dizendo que não dá. Sabe? Então, essas distâncias é que nós temos que interromper. Esse cara ganha 30, vai viver com os teus 30, meu. Ganha 2, está vivendo com os 2. Mas o governo não faz isso. O governo, se arrecada 3, ele gasta 10. Se arrecada 5, ele gasta 25. E assim ele vai, né? Ele só pensa no meu imposto, né? Que é legítimo, ok? Eu vou participar. Mas chega na hora, como o Rafa diz, precisa de 1.000 pila para mandar o Fernando para São Paulo. Não tem no caixa. Parece um pouquinho, a gente se une aqui, dá 100 cada um e vamos mandar o cara para São Paulo. Não, né, cara? É que a lógica dos governos, ela é o contrário do setor privado. O setor privado primeiro atende e depois cobra. O público cobra e depois faz o que der. Se a gente entendesse que o cidadão, que as pessoas são clientes, mudaria a lógica. Mas não é. Isso aqui é uma utopia. Se o cidadão se entendesse como cliente, já também seria se ótimo. Cobrasse, soubesse cobrar. Seria ótimo. Se soubesse cobrar. O cidadão não se entende, não entende que aquele dinheiro é dele. É dinheiro, sabe? Aquele dinheiro é um dinheiro que dá em árvore e que o governo gasta. Como por isso que ele reclama que ele só tem deveres. Direitos não. Essa é a grande reclamação que a gente faz. Né? Agora, eu queria ouvir de vocês o seguinte. Temos soluções imediatas? Vai, Poti. Imediatas? Não, a gente precisa ter, né? Amanhã. Mas, do ponto de vista de movimentos aqui no estado, eu tô vendo uma força, né, de todos eles
que sim, estão olhando para soluções imediatas. Assim, tem projetos aí que eu acompanhei no feriado, no final de semana, olhando para o turismo da Serra, por exemplo, né? Como fomentar o turismo da Serra, como ajudar as empresas que foram impactadas a voltar a ter caixa, né, para poder reinvestir nos seus negócios. E aí são coisas bem tangíveis, assim, de ter formulação de produto, campanha que vai para o ar, enfim. Então, eu vejo as entidades aí que são responsáveis pelos eventos que a gente tem no Rio Grande do Sul, mantendo as datas ou se esforçando pelo menos para isso e mobilizando os recursos daqui e de fora daqui, né, para que isso seja visível. Então, são essas coisas que eu enxergo que fazem com que o Rio Grande do Sul, de fato, tenha essa força e tenha essa possibilidade de ver... na iniciativa privada. Vejo, eu acho que todos estão se mobilizando, assim, tem questões relacionadas ao governo público de todas as esferas aí que são difíceis, né? É mais lento para o governo fazer qualquer coisa, até pela questão burocrática dos processos, né? A iniciativa privada consegue fazer com mais velocidade, mas eu vejo empresários querendo uma união para que as coisas aconteçam. Então, eu vejo um momento diferente do Rio Grande do Sul nesse aspecto de... A gente, durante muito tempo, é um povo que para e fica criticando, né? E não toma iniciativa para fazer as coisas. Eu vejo nesse momento, nessa crise, todo mundo muito disposto a fazer dar certo, né? Independente de partido, independente de concorrência, né? Eu acho que tem, pelo menos no momento, eu enxergo esse mood. Então, eu enxergo que a gente tem que aproveitar, inclusive, né, esse momento para conseguir fazer coisas que a gente não fez em outros momentos, que a gente também precisava, né? E tu, Rafa? Eu concordo. E acho que, tentando dar aqui algum exemplo, acho que nessa tragédia toda, vamos pegar o exemplo do Instituto Floresta, né? Uma organização, um instituto novo, né? Tem poucos anos, foi absolutamente relevante na crise toda agora, né? E eu acho que o caminho... É claro que em questões de infraestrutura sempre o ente estatal vai ter relevância, ninguém discute, mas assim, o caminho é a sociedade civil. Né? Se nós ficarmos esperando, eu entendo, claro, agora vai vir dinheiro do governo federal, está certo, momentos assim exigem isso, mas nós temos que ter algumas iniciativas com foco no setor privado, né? Interagindo com vários entes. A gente não faz palanque. O caminho só pode vir por aí. É essa flexibilidade, tem mais agilidade, consegue comprar mais barato, consegue ter fazer algumas atitudes que o setor público está amarrado. Tem mais eficiência, né? Tem mais eficiência, exato. Então, eu acho que tem exemplos. Se a gente lembrar, o Instituto Floresta surge ali naquela crise de segurança pública, lembra? Sim. Que em certa medida foi uma tragédia, né? Que todos nós estamos vivenciando. Então, tá aí uma oportunidade, talvez, para... De certa forma, se a gente olhar hoje, resolveu não, mas... Não sei se é uma causalidade, mas tem uma correlação. Ou seja, tem uma correlação. Exato. Então, que bom. Por exemplo, eu tive com um secretário de comunicação do município que foi atingido e ele me cobrou por que eu dei o desconto para um lojista. Um desconto superior. Eu digo, não, cara, não dei o desconto. Eu estou junto com o lojista. É isso que tu tem que entender. Ele tinha uma mídia comigo de X, eu dei mais X para ele, para que ele possa sobreviver e enfrentar isso aí. Eu não fiz desconto. Eu alavanquei a mídia dele. Um incentivo. Ele disse, mas por que não faz comigo? Estou aqui na tua frente, tu me chamou, estou aqui. O que nós vamos fazer? Então, eu acho que essas medidas têm que ser tomadas. Claro que a iniciativa, no meu entender, privada, né, deverão gozar de mais incentivo do que a governamental. Mas não por isso a gente deixa de dar para o governo. Né? A gente tá indo para o fechamento, né? Exatamente. Se eu bem te conheço. Já sabe. Mas assim, o recado que eu gostaria de deixar é que a gente precisa sim trabalhar vendas, a gente precisa sim tentar voltar a produzir, não pode ter vergonha de querer vender, não pode ter vergonha de anunciar, não pode ter vergonha de voltar à atividade econômica. O único jeito de sair o quanto antes dessa e prosperar e ficar melhor do que já foi é com uma atividade econômica ativa a pleno.
Se a gente olhar na história, os países que resolveram suas catástrofes de forma mais rápida eram países fortes. Todos os países fortes resolvem rapidamente. Não precisa ir muito assim. Se a gente olhar para o Japão, né? Lá treme o tempo todo. Eles vão lá e reconstroem, tu não vê queixa. É notícia num dia e daqui a pouco, uma semana, 10 dias, 2... É notícia que aquilo tudo daqueles dias está reconstruído. Ninguém mais fala do Japão. Porque a atividade lá funciona. Eles não esperam, eles vão à frente. Acho que, de certa forma, aqui a gente não esperou também, foi tentar ajudar as pessoas e tal. E agora a gente deve seguir com essa energia. Não esperar e botar a economia para girar, vender, anunciar, usar os veículos para anunciar, usar as agências para pensar como vai anunciar, ir nos fornecedores, buscar caminhos, colocar as empresas a seco quanto antes e em pé o quanto antes. Acho que isso tem que ser uma prioridade, né? Botar as empresas para funcionar tem que ser uma urgência para a gente poder fazer funcionar, para as empresas poderem gerar tributos, inclusive para isso, mas principalmente para manter os empregos e gerar até novos empregos. Eu acho que atitudes assim, como a gente não fala muito nisso, mas, por exemplo, o parque gráfico da RBS, da Zero Hora, foi inundado. Sim. E aí Sério? foi imprimir os jornais aonde? No Grupo Sino. Sim. Correio do Povo teve o seu parque gráfico, foi imprimir aonde? Né? A Imob socorreu a LZ, com caminhão, com mão de obra, etc, etc. Então, essas atitudes é que tem que ser feitas. Mas, e dizer que o mercado está junto, Isso aí. sabe? Tu não, por imprimir o jornal Zero Hora, Diário Gaúcho, no Parque Gráfico do Grupo Sinos, emblemático isso. tu não está fazendo, sabe? É normal. É o conteúdo, tu tá usando o a diferencial estrutura do papel, é o conteúdo é teu, não é a né? distribuição, É. quer dizer, não é a produção. Sabe? Então, claro que já tivemos tempo em que o Maurício brigava com o Breno Caldas e cada um ia para o seu lado. Se teu caminhão passar aqui, eu vou fazer ele voltar, vou botar... Terminou isso. Né? Hoje as pessoas são mais flexíveis, são mais inteligentes. Se a briga for para melhorar, É. até vai. Mas dentro de um respeito, de uma capacidade de entender que está todo mundo crescendo. A gente fala com frequência isso, né? Que a gente não pode se encarar como inimigos, a gente tem que se encarar como concorrentes que vão dar ensinamentos uns aos outros. Quando a Imob inventa alguma coisa, vai lá para Nilo, vai fazer uma coisa lá na Nilo, não sei o que lá, os outros olham, pô, eu tenho que fazer uma coisa também. E aí vai, todo mundo vai ganhando, o processo todo vai tendo espaço, né? Eu acho que a palavra brigar, quando for para não é divergir, é para criar oportunidades. Aí A concorrência é saudável, mas a gente precisa primeiro de um mercado forte para existir Isso. concorrência. Exato. Então, Exatamente. veículos, Exato. agências, todo mundo tem que se unir para esse mercado aqui ser forte, para ter espaço, inclusive, para concorrer, né? E aí, coisas que fazem, né, como o Parque Gráfico, por exemplo, ganho de sinergia para todo mundo, é bom para o mercado, Claro, né? sim. E para todo mundo que concorre nele. Eu então. acho que foi, Patrícia, eu acho que foi ensinamento. Eu tô sabendo da história da inundação. Fiquei pensando, cara, tu tem um parque gráfico que pode imprimir para vários jornais e todo mundo ganhar com isso, né? Sabe que esses ranços é que tem que terminar. Ah. Quando tinha ADI, que hoje não tem mais, né? Ou tem só em São Paulo, Rio, não sei eu, cada jornal tinha o seu parque gráfico. Eu dizia nas reuniões, cara, vocês estão loucos, cara. Parque gráfico é uma fortuna. Não, a própria distribuição. Devia ser Na no rota. mesmo caminhão, inclusive. Mesmo, sabe? Vamos parar com isso. Compartilhamento de rotas. As Mas, rotas, tudo. sabe, mas Entrega, é aí chega um difícil. cara, entrega um difícil, jornal, é depois chega difícil, outro, entrega outro jornal. Ah, ele entregou o meu diferente do teu. E Não, meu, aí, sabe? pô, ele vai Entregou ler as 5 minutos notícias. antes. Ele vai ler as Pô, notícias duas que eu estou vezes. botando e vai botar no dele. Para, cara. Terminou isso. O Teve Nenê- uma época que o Zafari e o Carrefour mandavam anúncios lacrados Sim, nos jornais nós para que nós ninguém atendemos. visse. A gente atendeu o Carrefour. É. Pô, a revisão daquilo era É uma loucura. escondido, assim. É. Eu acho que assim, ó, nesse momento que a gente está passando, a primeira coisa vai dar trabalho.
Claro. Né? Então, assim, não existe outra saída a não ser arremangar as mangas e trabalhar. Não tem E nem falar mais entre nós, né, Luizão? falar mais entre nós e tal, mas principalmente trabalho. O ano, fala um termo assim, será que o ano está perdido? A gente vai perder só o junho? A gente vai ter que fazer muita coisa. A gente sabe que o maio se perdeu. A gente sabe disso. O junho ainda... Claro que as metas foram revistas. Né? Não tem nem dúvida disso. Né? Mais ou Agora menos. de manhã. Agora de manhã. Tem gente que não... Lá em casa, não chegou. Agora de manhã. Calma. Hoje, Não chegou ainda isso. Né? Então, eu acho que sim, vai ter que se trabalhar mais e nós temos que ter muita atenção numa situação que eu acho que vai acontecer, que é a questão da politização desse momento. Nós estamos importante. entrando num ano eleitoral. E se deixar, nós vamos ficar discutindo o passado, discutindo os espaços, discutindo quem tem razão, quem é o culpado, e nós não vamos para frente. Mas isso é inevitável. Mas Não consegue. então, eu, por exemplo, eu seria de trocar a data, que fossem 6 meses depois. É inevitável. Essa discussão ela vai fazer com que se perca o ano. Eu acho muito ruim, mas não tem como. Inclusive para o nosso mercado, muito ruim. semestre político é um semestre estranho, porque fica todo mundo... Né? Então, tu sai dessa e aí entra num semestre de eleição. Eu acho bem... Até julho, Até julho ainda teria, dá. teoricamente, as prefeituras anunciando. Não vai ter mais. Até Mas 30 não- de junho. Não, final de julho. mas não só as prefeituras, não só por essa verba, mas pelo posicionamento mesmo. Porque aí a loja tal faz um posicionamento. Isso aqui parece que está aqui, isso aqui parece que está lá. A politização, né? Total. Eu coloco assim, nossa, temos que trabalhar e não tem saída. A iniciativa privada vai tocar com rapidez e tudo vai andar muito rápido. O governo municipal, estadual, que eu não sei como é que vai ser, essas pontes todas aí. Como é que tu vai? Quando é que vão estar de volta? Porque O governador está falando em 1 ano. as pessoas precisam circular. Escutando a gaúcha hoje. 1 ano. Vou contratar a turma de Nova O Roma lá. Não, sei lá, o exército Já tem, né, bota algumas lá, iniciativas fazer de pontes, eu não construir. sei, eu não entendo, eu não fiz engenharia, não tinha capacidade, mas tem que ter uma forma de voltar o Estado a circular. Claro que não vai ser amanhã, mas um prazo mais curto possível. É que nem fala, a iniciativa privada vai fazer as coisas andarem. Daqui a pouco o nosso centro histórico ali vai estar bombando. Canoas vai estar bombando, São Leopoldo já está. E olha sabe? que ponto turístico é a marca de onde chegou. É. A gente ia lá, ninguém dava mais bola para aquilo, né? Agora pô, dá para se criar um ambiente Existe uma ali. placa, né? Existe. Uma placa Não, mas de 41. parece loucura isso, mas dá para se criar um O Tubarão fez isso. É. O Tubarão fez um livro, fez uma história a respeito das enchentes de 70 e pouco. O Oktoberfest Blumenau, Oktoberfest não é Blumenau. Oktoberfest é um pós... uma festa pós cheias, né? O ITF Interesse. Foi criada... Tu tava lá. Exatamente, foi criada por mim e pelo Cabreiro. Olha, saudoso Cabreiro. Né? O Roberto Marinho olhou e disse, é isso que eu quero. E ele foi a primeira Oktoberfest. Ele e toda a família foram. Né? E ele não bebia chopp e bebeu. Eu queria aproveitar, Nenê, para dar um elogio para a turma da Patrícia lá. Eu acompanhei pela Rádio Gaúcha toda a história ali das primeiras semanas. Impressionante a cobertura de vocês. A tua equipe foi impecável, assim, impecável. Eu ficava pela internet, porque eu queria ver como é que eles estavam nas ruas, com os pés na água, e eu ali olhando, sabe, e acompanhando tudo. Acompanhei tudo através, assim, eu ia até a madrugada, às vezes, ouvindo, porque essa angústia que a gente estava naquele momento ali, e vocês nos ajudaram a entender como é que a cidade, o estado estava acontecendo, assim, ó. Parabéns aí para a tua equipe lá da Rádio Gaúcha, foram sensacionais. Bom, assim. obrigado. E eu imagino que o custo também deve ter ido lá em cima, tá? Porque eu percebi isso também. Sim. Né? Dentro do próprio SBT, nós tínhamos mais equipes na rua, tivemos aluguéis de live view, aluguéis de helicóptero. Profissionais de fora, né? Profissionais a de gente precisou fora, pra ajudar. dando estrutura para isso tudo. Esse levantamento eu também fiz, tá? Esse dia 25, eu tive também, o meu custo de maio foi
bem mais alto em função da cobertura. E a gente uma não necessidade. tem opção, né, de Não medir tem opção. esforços nesse Não momento tem- não e tem ninguém como. nem questionou, né, Sim, se claro. seria feito ou Não. não, porque nesse momento é que o propósito de um veículo de comunicação existe, né, para levar o serviço, enfim. Exatamente. Mas a gente tem muito orgulho aí, né, dos nossos Sim, colegas não. jornalistas Sim, e sim. tudo que foi feito, Sim. porque foi fundamental, né, inclusive para ajudar o Estado naquele momento ali da crise, né, mais crítico a conseguir se mobilizar também para Não, fazer o que ia tinha que ser circular pelo estado, né? Precisava levar uma carga para não sei aonde, qual era o caminho Uhum. que ele iria fazer. O dia da chegada da água na Érico, tinha um programa, daí desceu o Maurício Saraiva para tirar o carro, ou estava Sim. chegando, Tiramos os carros. tava ali no Na boca. O YouTube da Rádio Gaúcho foi uma TV Com, né? Foi, É. Eu queria falar sobre o rádio, porque a gente... Eu ia fazer esse comentário também. O rádio teve uma força incrível, assim, falando com a Gert, e até citei o exemplo do Potter num programa em que veio alguém, um cidadão veio de bicicleta lá de Tramandaí, papai, e aí para ver o pai dele, daí contou uma história, aí encontrou uma ex-namorada, tinha uma história bonita, assim, e eles lançaram um Pix no ar. Um Pix no ar. No ar. Quando dizem assim, ninguém mais vê. E eu fui que estava ali, tava trabalhando, vindo, mandei uma mensagem pro Potter, cara, não peguei o Pix. E ele, não, tá aqui, o CPF do cara. Eu mandei um dinheirinho pro cara e tal. No final das contas, o cara arrecadou um bom dinheiro, tava até meio atrapalhado com aquele né? O que eu faço com isso, né? Pô, não era para isso, era só para arrumar a bicicleta aqui, para pegar uma passagem para voltar, alguma coisa assim. Eu pedi mas quantos outros não perguntaram, porque não gerou caractere, não gerou nada, foi no áudio ali? No áudio. Uhum. Então, assim, a força do rádio nesse momento, o fato de tu estar num lugar sem energia elétrica, sem internet, né? Tu precisar do rádio a pilha para poder saber o que está acontecendo no seu bairro, foi uma demonstração de uma mídia que, por vezes, se discute, né? Tá aí, ó. Gente, infelizmente, 1 hora passa. Né? O tempo... Mas eu acho que a gente discutiu um assunto bastante importante. Cada um deu a sua opinião e demonstrou a sua preocupação em relação ao que nós estamos vivendo. E tenho certeza absoluta que cada um está buscando uma solução melhor. Né? Espero vê-los em breve melhor, né? E que todos nós possamos sair dessa com honra e com muita galhardia. Saúde a todos. Saúde. Saúde. Beleza.